Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, em especial o item 24, sobre o título A Desgraça Real Nunca Mais Será o Mesmo, depois que você conhecer a história de Delphine de Girardin, a dama do espiritismo francês. Quem foi Delphine de Girardin? Esse nome, pouco mencionado nos meios espíritas, foi de uma grande defensora das obras de Allan Kardec, no século XIX, na França. Os salões aristocráticos da época abriam-se para os literatos renomados, tais como Victor Hugo, Lamartine, Musset, Alfred de Vigny, Honoré de Balzac, Théophile Gautier, Alexandre Dumas e muitos outros. Dona Marie sonhava tornar sua bela filha em uma gloriosa mulher reconhecida por toda a França. Só que a espiritualidade havia dado a oportunidade a Delphine de ensinar, pelo desenvolvimento de sua inteligência, o caminho do amor. Delphine cresceu tornando-se uma bela jovem, educada, sob os olhares protetores dos pais. Impressionava a todos pela sua inteligência e forte personalidade. Dona Marie convenceu seu esposo, o Sr. Jean Sigismond, a mudar a residência fixada em Aix-la-Chapelle, província de Saint-Adalbert, onde nascera Delphine, para o centro dos encontros dos nomes famosos da época. Seu interesse era o de apresentar Delphine para a sociedade parisiense, embora não compartilhasse com os ideais da jovem. Porém, ela queria que Delphine brilhasse nos saraus. A mudança aconteceu e aos 16 anos foi apresentada à sociedade de Paris. Delphine a todos encantava com seus gestos elegantes, em meio a alguns traços de timidez. Os dons intelectuais desta mulher, ousada para a época machista, não a impedia de levar ao público seus ideais nas composições poéticas, nas comédias, tragédias, novelas e crônicas, que além de serem editadas nos periódicos europeus, eram interpretadas por ela e outros artistas teatrais. Como pioneira do jornalismo do humor francês, assinava suas edições com o pseudônimo de Vicomte de Launay. Tudo isso ela foi conquistando com o passar do tempo, mas seu ideal maior ainda não aflorara. Seu espírito não havia encontrado respostas às indagações de algo que ainda não definia, embora sua certeza na existência de Deus. Em 1822, pleno verão europeu, Delphine recebeu um prêmio acadêmico com um poema intitulado Les Souliers de Sainte-Camille, as Irmãs de Santa Camila.
Estava presente no evento Alfred de Vigny, escritor literato, que desde que vira o surgimento da bela adolescente e agora transformada numa das personalidades mais admiráveis, apaixonou-se perdidamente por ela. O afeto retribuído encheu o coração de Delphine, que tudo transportava para as crônicas, agora com experiência no amor sentido por ele. Vigny, embora tendo Delphine como a sua amada, tentava dissuadi-la em continuar se defrontando com a sociedade. Ele queria que Delphine vivesse só para ele. Ela jamais aceitaria ser submissa a quem quer que fosse. Esses atritos geraram profundos desentendimentos entre eles. A mãe de Vigny aproveitou a ocasião e proibiu o filho a seguir com esse relacionamento, pois dizia que seu filho amado e pertencente à sociedade da alta aristocracia francesa deveria ter uma esposa à altura do seu padrão social e econômico. Aconteceu o rompimento e Delphine amargou solitária sua dor, que o acompanhou até o fim de sua existência física. Seus versos eram cheios de mágoas através do romantismo que a inspirava, revelando seu sofrimento por um amor incompreendido. Em 1824, publicou uma obra que intitulou de Ensaios Poétiques, e logo após, Nouveaux Ensaios Poétiques, que foi considerado um clássico pelo estilo elegante que Delphine utilizou nessas publicações, tão bem aceitas pelo público e críticos da época. Tempos depois, Delphine veio a conhecer o Sr. Émile de Girardin, fundador do jornal La Presse e muito famoso. Considerado o Napoleão da imprensa francesa, também era jornalista e político. Girardin admirava os dotes físicos e intelectuais da moça. Sabedor do rompimento do namoro com Vigny, aproximou-se de Delphine, expondo seus ideais em fazê-la sua esposa. Embora surpresa, mas conhecendo Girardin nos saraus e sua capacidade nobre em suas atitudes, aceitou o pedido e no dia 1º de junho de 1831 o matrimônio ocorreu. Enfim, o dia do casamento. E diante deste, a presença de toda a elite francesa. Após a pomposa cerimônia, Delphine volta aos seus ideais, agora como jornalista, escrevendo com assiduidade nos periódicos La Presse, pertencente a ela e a seu marido, juntando os seus interesses. Delphine, então, toma conhecimento dos fatos espíritas que ocorriam por toda a França, as chamadas mesas girantes. Sempre acompanhadas de amigo, agora determinada a conhecer estes fenômenos tão acirrados, passou a estudá-los. Percebeu que havia algo muito sério naquelas manifestações. Ela soube que um professor francês estava frequentando reuniões deste tipo, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail. Delphine veio a encontrá-lo numa dessas reuniões de estudos e ambos teceram vários assuntos sobre esse fenômeno que assombrava Paris no século XIX. Delphine ouviu com atenção e as ponderações do professor Rivail que o esclarecia. Ainda continuando em suas indagações, mas a pedido do próprio Rivail, ela sentiu que realmente era preciso muito estudo e, como recomendava Rivail, paciência e observação. Nunca brincar com aqueles que procuravam dialogar e contribuir para esclarecimentos, ainda tão novos para a humanidade. Após o encontro com o professor Rivail, passou a estudar as suas obras, procurava reunir os amigos não mais nos saraus elegantes dos salões parisienses, mas em seu salão.
A única finalidade era de entender e estudar os fenômenos em torno das mesas girantes. Tanto foi a dedicação e divulgação desse início tão difícil do Espiritismo que Kardec, lá pela metade do século XIX, homenageou-a, dando a mesas girantes o nome de Mesas de Girardin. Delphine nada mais fazia sem consultar os espíritos que se manifestavam através das mesas girantes. Tornou-se uma excelente médium e, como seu grande amigo Victor Hugo, que estava exilado em Jersey, na ilha próxima da França, contava-lhe todos os acontecimentos em longas correspondências. Muita preocupação tinha para com o amigo Victor Hugo, que fora exilado por não concordar com os terríveis flagelos políticos e outros interesses que o envolviam junto às autoridades francesas. Outro trágico acontecimento familiar, quando sua filha Leopoldine e o marido Charles Vacquier morreram afogados no rio Sena, em Villacquier. Isto fez com que Delphine se dedicasse mais ainda nos estudos sobre as mesas girantes. A saúde de Delphine começa a enfraquecer. Sentindo muitas dores estomacais, consulta o médico da família e este constata um câncer no estômago. Mas isso não a desanimou. Continuou com as consultas junto às mesas girantes, sempre com seus fiéis amigos amparando-a. Era tanto desvelo que chegava a incomodá-la, a ponto de Delphine pedir que lhe deem um tempo para poder estudar a doutrina espírita em paz. Como seu estado físico estava se agravando, Delphine tinha receio que talvez não houvesse mais tempo para levar ao professor Kardec os resultados de sua viagem, exclusivamente voltada para as mesas girantes, a qual ela tanto pesquisava. A tristeza pesava no semblante de Delphine. Seu sorriso desaparecera porque seus grandes amigos já não estavam mais presentes às reuniões das mesas girantes. Entre esses espíritos que se comunicavam com Delphine estavam Molière, Shakespeare, Galileu, Esquiló e a senhora de Signe. Mas Delphine encontrava-se tranquila quanto à sua passagem para o mundo espiritual. Afinal, ela não fora a grande divulgadora das mesas girantes, portanto continuaria a ser aquela que, através das mesas girantes, tornar-se-ia a mensageira da esperança e do futuro espiritual. E aos 51 anos, no dia 29 de junho de 1855, Delphine de Girardin despediu-se da vida física. A repercussão do desenlace de Madame Delphine de Girardin em Paris foi de muito pesar. As duas faces distintas dessa dama francesa, como jornalista, escritora e poetisa, passaram a ser notadas do antes e do depois da doutrina espírita ao fazer parte de sua vida. Depois de sua passagem para o mundo dos espíritos, as consultas nas mesas girantes continuaram durante todo o período do Segundo Império. Algumas vezes, a Madame de Girardin era convidada a se fazer presente em algumas reuniões mediúnicas, como o fez em referidas comunicações coletadas por Allan Kardec, que as publicou em Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita de 1860. Kardec, reconhecendo a importância da dama como médium fiel da doutrina espírita, cita em O Livro dos Médiuns, no item 144, Mesa Girardin, pela utilização da mesma em suas consultas aos desencarnados. Os fenômenos causados pelas mesas girantes continuaram e Madame de Girardin, através de vários médiuns, fez-se presente em muitas mensagens que foram espalhadas pelos salões aristocráticos de Paris. Em 1988,
Fujimi Ito defendeu uma tese de literatura na Universidade de Nancy sobre o tema Madame de Girardin e o jornalismo. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, em especial no item 24, sobre o título A Desgraça Real, Delphine vai nos mostrar o que seja a infelicidade ou a felicidade sobre um novo prisma. A verdadeira infelicidade. Todos falam da infelicidade. Já sentiram alguma vez e acreditam conhecer seus vários aspectos. Eu venho vos dizer que quase todas as pessoas se enganam e que a verdadeira infelicidade não é aquilo que os homens, ou seja, os infelizes supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor exigente, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no caixão que se acompanhava com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na miséria do orgulhoso que gostaria de vestir-se de ouro e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda há muitas outras coisas, dá-se o nome de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que apenas veem o presente. Mas a verdadeira infelicidade está mais nas consequências de um fato do que nele próprio. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que depois resulta em consequências desastrosas, não é na realidade mais infeliz do que aquele que à primeira vista causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem? Dizei-me se a tempestade que quebra as árvores, mas que saneia o ar e elimina os vírus insalubres, que causam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Para julgar algo, é preciso ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou não para o homem, é preciso se transportar além desta vida. Pois é lá que as consequências se fazem sentir. Portanto, tudo o que ele chama de infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova face, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais, com todas as forças de vossas almas iludidas. A infelicidade é essa alegria falsa, esse prazer egoísta, a fama enganadora, a agitação fútil, a louca satisfação de vaidade que faz calar a consciência, que perturba a ação do pensamento, que confunde o homem quanto ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que buscais incessantemente. Esperais, vós que chorais, acautelai-vos, vós que rides, pois vosso próprio corpo está satisfeito. Ninguém transgride impunemente as leis de Deus. Ninguém foge das responsabilidades de seus atos. As provações, essas credoras impiedosas e cruéis, com a consequência de desgraças que atinge a nossa miséria, observam o vosso repouso enganador, para vos mergulhar, de repente, na agonia da verdadeira infelicidade, aquela que surpreende a alma, enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo.
Que o Espiritismo vos esclareça e recoloque seu verdadeiro lugar, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que ao invés de fugir do perigo, preferem as lutas em combates arriscados à paz, que não lhe pode dar nem glória, nem promoções. O que importa ao soldado perder durante a ação suas armas, seus equipamentos e suas roupas, contanto que saia vencedor e com glória? O que importa aquele que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Se gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.